Glória a Deus, bom dia para você. Só começar a transmissão aqui no YouTube. Glória a Deus, bom demais, dia 4 de setembro de 2024. Quero falar com você hoje sobre o poder das palavras. O poder das palavras. Eu quero ler com você que está lá em Tiago capítulo 3, dando sequência à nossa série de mensagens dessa semana, falando sobre fé e conduta. Falamos sobre provações, postura e perseverança lá na segunda-feira. Ontem falamos sobre dando vida à nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Tiago capítulo 3 diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Tiago 3, verso 6 diz: Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Ela está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. É interessante que tem uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, que diz lá, a partir do verso 5 e 6, basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com as nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Sabe, talvez esse é o maior dos nossos desafios. Falarmos e vivermos aquilo que acreditamos. E quando a palavra de Deus, ela nos diz que a língua, ela é mal incontido, ela quer dizer que parece que a gente tem sempre a tendência a falar aquilo que não deveríamos falar. Nós sempre temos a tendência de proferirmos e profetizarmos aquilo que não deveríamos. Só que eu quero que você se lembre do que está lá em Tiago capítulo 2, a partir do verso 12, 13, fala assim: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. E quando a palavra de Deus diz isso, ela fala que aquilo que a gente desejar para o outro, a gente vai receber da parte de Deus também. E muitas vezes nós ferimos os outros com as nossas línguas e queremos ser curados por Deus. Quando a Bíblia fala que a misericórdia é sem juízo para quem não usou de misericórdia. Sabe, a Bíblia está condicionando você a olhar para o próximo com mais amor, com mais misericórdia. E para isso você vai ter que aprender a domar a sua língua. A língua, ela pode destruir tanto a sua vida quanto a vida da outra pessoa. Sabe? A Provérbios 13, 3 diz: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo.
Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Então tome cuidado com aquilo que você está dizendo, com aquilo que sai da sua boca todos os dias. E para isso você vai ter que lembrar do que também está lá em Provérbios 4, 23. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E Provérbios 4, 23 diz que a nossa vida é conduzida pelos nossos pensamentos. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o seu coração, os seus pensamentos, as suas emoções devem ser guardadas por você. Você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, porque uma hora ou outra vai vir para fora algo que você às vezes não desejou, algo que você não quer falar. E isso pode destruir tanto a sua vida quanto a vida do próximo. Agora olha que interessante. Aqui fala que o ser humano ele consegue domar todas as feras, todos os animais selvagens, mas não consegue domar a língua. Mas por quê? Por quê? Porque de fato é a mais selvagem dos animais. E com ela você pode determinar coisas na sua vida que vão mudar completamente o seu destino. Nós falamos até agora sobre o que você fala do outro, sobre o que você profetiza sobre o outro, sobre o que você profere sobre o outro. Mas o que tem saído da sua boca sobre você? Sabe, o que tem saído da sua boca sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre você para com os outros? O que tem saído da sua boca sobre os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos? Sabe, lá em Lucas 17, Jesus falou assim: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente para dizer a essa amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e a ordem de vocês logo seria obedecida. Então, sempre que Jesus ele vem falando sobre fé, ele fala também sobre palavra. Sabe, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para essa planta sair daqui para ali, ou então aquele monte sair do lugar, porque a fé move montanha, a gente sempre escuta isso. Mas as suas palavras, elas precisam estar alinhadas com a sua fé, com aquilo que você acredita, com as suas crenças, com os seus valores, com os seus princípios. E se você não está tendo uma vida convergente com isso, talvez a sua fé está sendo vazia. Porque você pensa algo, você acredita algo, mas você fala algo contrário àquilo que você acredita. Algo dá errado, você começa a falar que nada na sua vida dá certo, que nada vai prestar, que isso não vai dar certo. Então tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Aqui compara a uma fonte de água. Será que pode uma fonte jorrar no mesmo lugar água doce e água amarga? Sabe, é uma comparação, mas entre as linhas está dizendo que as suas palavras são uma fonte que está jorrando na sua vida. E se você olhar para isso, se você conseguir visualizar isso na sua vida, a sua língua está jorrando água doce para a sua vida, está sendo como um manancial, ou a sua língua está sendo como uma fonte de água amarga, que está matando tudo aquilo à sua volta. O seu dia hoje pode ser diferente se você decidir profetizar coisas boas. Agora coloque isso para a sua semana. A sua semana pode ser diferente se você começar a profetizar coisas boas. O seu mês pode ser diferente se você começar a profetizar coisas boas. E assim sucessivamente. O seu ano pode ser um ano maravilhoso se você começar a profetizar coisas boas. A sua vida pode ser uma vida de bênção, de paz, de prosperidade, de sucesso em Deus, se você começar a profetizar coisas boas. A partir de hoje, comece a olhar a sua vida como uma fonte de água. Ela pode ser doce ou ela pode ser amarga. E aqui também compara como uma árvore que dá frutos. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou videira? Quais são os frutos que você está, quais são as sementes, que você está semeando na sua vida? Essas sementes irão dar frutos para você. Tiago 3, 11 e 12. Sabe, as suas sementes são as suas palavras. Talvez hoje, se você está colhendo alguma coisa que você disse, ou repetidamente, ou às vezes por ignorância mesmo ao longo de muitos anos. Mas comece a mudar as suas palavras. Elas são como sementes, e elas são como uma fonte que vão jorrar por toda a sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Então comece a ponderar suas palavras, e para isso você vai ter que dominar os seus pensamentos. Porque a boca fala do que o coração está cheio.
O coração aqui, metaforicamente falando, são os seus pensamentos. É aquilo que irriga toda a sua área emocional, a sua área racional também. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes da vida nascem lá no seu coração, mas elas jorram aqui na sua língua. Então comece a profetizar. Sabe, terminando essa mensagem, essa live aqui, comece a falar coisas boas da sua vida. O que você é? Você é forte, você é rico, você é próspero, você é filho de Deus. Comece a falar isso, que você é capaz. Se você não se sentir capaz, se você não se sentir forte, se você não se sentir feliz, se você não se sentir realizado, fale isso. Comece a profetizar isso, você vai ver a sua vida mudar. Essa é uma das chaves mais poderosas que tem na palavra de Deus. As suas palavras têm um poder, tanto para a vida quanto para a morte. É você que vai ter que escolher o que você vai ter que semear. É você que vai ter que escolher o que vem para fora de você. E talvez você vai encontrar muitos desafios. Os seus pensamentos, se você tem uma conduta de murmuração ao longo dos anos, eles vão te bloquear para isso. Você às vezes vai começar a falar, você vai começar a achar que é mentira o que você está falando. Mas não olhe por esse lado. Olhe pelo lado da profecia. Jesus disse que você e eu faríamos obras maiores. E para isso nós precisamos acreditar que existe dentro de nós um Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos habilita e que vem nos ajudando a mudar a rota quando necessário e que vem nos ajudando a buscar sabedoria quando necessário. Então, por mais que a sua vida esteja em alguns aspectos de uma maneira contrária àquilo que você está falando, ela só vai mudar se você mudar a sua conduta interna. E ela só vai mudar se você trazer isso de dentro para fora através das suas palavras. Olhe para os seus filhos, profetiza sobre eles. Olhe para o seu casamento e profetiza sobre eles. Olhe para a sua finança, para a sua vida profissional e profetiza sobre eles. O poder está todo o poder está dentro de você. Você lembra que nós falamos ontem? Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. Ele colocou isso em você. Então você vai buscar isso a partir dele e começar a profetizar algo diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e amanhã a gente vai encerrar esse ciclo da carta de Tiago. Encerrar não. Amanhã nós vamos falar sobre como Deus atende as orações e quais orações são atendidas para encerrarmos lá na sexta-feira, falando sobre gerando convicções. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Que o Senhor nos dê, Pai, discernimento, entendimento, clareza daquilo que estamos falando, proferindo, daquilo, Pai, que estamos dizendo sobre nossas finanças, nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho. Que o Senhor nos dê, Papai, clareza sobre quais sementes estamos lançando nessa terra. Que a nossa língua, Deus, seja de fato uma fonte que jorra água doce. Que a nossa língua, Deus, seja uma fonte que vem para irrigar toda a nossa volta, Pai, e não para matar. Que a gente saiba medir as nossas palavras para com nós mesmos, Deus, e para com os nossos irmãos, com os nossos próximos. Que a gente seja uma fonte abençoadora e não amaldiçoadora, Deus. Que o Senhor dê para essa pessoa que está me escutando sabedoria suficiente para medir as suas palavras, para sondar o próprio coração, entender os seus pensamentos e profetizar, Deus, aquilo que ela deseja viver no Senhor e não o que ela já tem vivido. Eu declaro, Deus, que o Senhor é o nosso Pai, declaro que o Senhor é o nosso Deus. Nós levantamos um altar de adoração, Senhor, e te agradecemos por esse dia. Que o Senhor conduza essa pessoa que está me escutando a um dia de paz, de vitória, de boas notícias, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, bênção demais. Te encontro amanhã aqui, então, para falar qual o tipo de oração que de fato é atendida por Deus. Vamos dar seguimento amanhã, ler um pouquinho de Tiago, capítulo 4, para a gente encerrar esse ciclo na sexta-feira. Glória a Deus, meu irmão. Obrigado, Paulinho, todo mundo que está aqui no Instagram. Bênção demais. Se você ainda não segue nosso canal do YouTube, vai lá,
Rodolfo Camilo. Essas lives estão sendo transmitidas aqui no YouTube também, estão ficando em uma playlist, né, sobre essas lives do Rei na nossa... E daqui a uns dias vai estar na plataforma tudo organizado para você também, tem muita novidade vindo por aí. Eu não estou conseguindo fazer a live ainda no Instagram novo, se você ainda não segue, vou colocar aqui, daqui uns dias vai mudar lá o perfil também, Rodolfo Camilo 7. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, bênção demais. Deus está com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós, amém? Vamos para cima, a gente se encontra amanhã às 6h07 aqui, em nome de Jesus. Fique com Deus, abraço.